Convidamos o senhor Isaac Guanabara, da Sungrow, para sua apresentação no painel Mercado, Inovações e Tecnologias para Inversores em 2020. Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez a uma nova edição do Fórum GD, região norte agora. Novamente uma comunicação online nesse novo modelo de apresentações. É um prazer estar aqui contigo. Meu nome é Isaac Guanabara, sou especialista de produtos da Sungrow do Brasil e hoje falaremos de um tema muito interessante, soluções para usinas de até 1 megawatt. Então, acompanhe a apresentação até o final, que tem muitas informações bacanas e qualquer dúvida que vocês tiverem, conte sempre comigo e conte com a Sungrow. Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Como eu disse, hoje nós falaremos sobre soluções para usinas de 1 megawatt. Já adianto a vocês que a Sungrow tem um grande portfólio, partindo de inversores de 2 kW, inversores pequenininhos, residenciais, a inversores centrais de 3,4 megawatts. Então, hoje, o que nós abordaremos aqui são, de fato, as melhores soluções para usinas de 1 megawatt. Não tem a tendência para um inversor de menor porte, a tendência para um inversor de maior porte. Como nós temos todas as soluções disponíveis no mercado, queremos apresentar para vocês, de fato, o que melhor vai te atender. Para que a gente consiga iniciar o desenvolvimento de um projeto, a primeira coisa que nós devemos entender é qual o cenário daquela aplicação. Então, dentro dos cenários de aplicação de usinas de 1 megawatt, essa usina ela pode ser em cima de um telhado, de um galpão logístico, por exemplo, ou uma usina em solo. Hoje nós falaremos especialmente sobre usinas em solo, é uma prática mais comum para esse porte de instalação. Então vamos lá, premissas do projeto. Eu tenho conexão para 1 megawatt, não consigo aumentar a minha demanda contratada, consegui conexão de fato para 1 megawatt, e eu preciso produzir a maior parcela de energia possível. Então por isso eu vou trabalhar com o carregamento máximo suportado por esses inversores. Quais são as características do meu local? Primeiro, área disponível é uma área em solo, muito legal. É uma única área para o desenvolvimento de toda a usina e uma única conexão. Eu não preciso dividir essa usina de 1 mega em trafos menores ou algo do tipo. E por ser também uma usina em solo, nós temos uma única orientação e uma única inclinação para todos os módulos fotovoltaicos. Precisamos entender qual a conexão elétrica disponível. Então, a conexão PT ela vai ser definida de acordo com as necessidades do projeto, seja 380 volts, 600 volts ou 800 volts. E nós temos também uma conexão MT em 13.8 kV disponível para conexão com a rede local. Feito isso, nós precisamos, então, ter mais detalhes dessa área. Então, nós temos uma área em Iracema do Tocantins, de 20 mil metros quadrados, num terreno plano, uma temperatura média diária de 32,5 graus Celsius. Então, notem que é um cenário com a temperatura média alta. Todos esses dados foram coletados da base de dados da SolarGIS. Feito isso, entendemos a área, é um terreno plano para o desenvolvimento de uma usina de 1 megawatt, precisamos definir os equipamentos, começando pelos módulos fotovoltaicos. Hoje nós temos disponíveis no mercado módulos fotovoltaicos 390 a 570 watt-pico aproximadamente. São eles também monofaciais ou bifaciais. Precisamos definir as estruturas. Eu vou trabalhar com uma estrutura fixa ou com tracker, com uma linha ou 2 linhas por mesa. E por fim, então, chegar na definição dos inversores. Eu vou trabalhar com inversores de menor porte, inversor de 110 kW, ou inversores de maior porte, como 250 kW. Inversores centralizados, inversores strings centralizados, próximo ao transformador, ou inversores strings distribuídos, inversores próximos aos módulos fotovoltaicos. Então, nós detalharemos essas 3 soluções hoje para vocês. Pessoal, não levem em consideração os inversores de menor porte, de 36 kW e 60 kW, porque já foi essa época, tá? Hoje não faz mais sentido, economicamente falando, trabalhar com esses inversores, porque eu aumento cabeamento, eu aumento conexão, eu aumento proteções, eu aumento provavelmente distorção harmônica também, eu tenho que levar em consideração o limite de paralelismo por transformadores e por aí vai. Então, as 3 soluções que nós trabalharemos hoje são inversores de 250, 125 e 110 kW.
Os módulos nós definimos por trabalhar com módulo de maior potência disponível, módulo de 570 watt-pico monofacial. E aí eu trago aqui para vocês todos os dados técnicos desse módulo. Tensão de circuito aberto, tensão de operação, corrente de curto-circuito. Uma premissa também de projeto é que todas as interconexões entre os módulos fotovoltaicos é no método Leapfrog. Com isso, nós conseguimos reduzir o custo de cabeamento e conseguimos reduzir também a área de enlace, reduzindo a magnitude de sobretensões induzidas por descargas atmosféricas. Então, módulo fotovoltaico definido, precisamos então definir as estruturas. Para usinas de 1 MW, nós definimos trabalhar com estrutura fixa, sendo 2 linhas por mesa. Por quê? A estrutura com tracker ela acaba sendo um custo de aquisição mais alto, muitas vezes operação e manutenção também mais alto, exigindo que eu tenha uma mão de obra também especializada naquele tipo de aplicação, e nós sabemos que para usinas de 1 MW, nem sempre é possível ter essa mão de obra especializada disponível para aquela região e por aí vai. Então vamos seguir na linha de estrutura fixa, beleza? Então definido o módulo 570 watt-pico, definido estrutura fixa com 2 linhas por mesa, precisamos definir então os inversores. Nós temos 3 opções, então vamos simular cada uma delas e no final apresento para vocês aqui qual performou melhor e como foi o custo também de desenvolvimento deste projeto. Primeira solução, inversor SG250HX. Pessoal, esse é um inversor de 250 kW de tecnologia string distribuída, ou seja, este inversor ele deve ser posicionado próximo aos módulos fotovoltaicos. Por quê? É um inversor de 12 MPPTs, com um total de 2 strings em paralelo por MPPT. Ou seja, eu tenho 24 strings. Por eu ter 24 strings, eu preciso posicionar esses inversores próximo aos módulos fotovoltaicos. Não faz sentido eu levar 24 strings por 100, 150, 200 metros. Não tem sentido nenhum. Então, eu vou posicionar esses inversores próximo aos módulos fotovoltaicos e vou priorizar a distribuição no maior trecho da minha usina em corrente alternada. Esse é um inversor com conexão em 800 volts, então também é um ponto de atenção. Todas as conexões em CC até 1.500 volts. Então, para formar a nossa usina de 1 MW, eu vou precisar de 4 inversores. Como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando com o máximo carregamento suportado por esses inversores para que eu consiga produzir a máxima energia dentro da minha conexão ali no limite de 1 MW. Então eu tenho 27 módulos por string, um total de 24 strings, totalizando 96 strings em paralelo, lembrando que é sempre paralelismo 2 a 2 a cada MPPT. Módulo de 570 watt-pico, num total de 2.592 módulos. Isso faz com que eu tenha um carregamento de 1,47%. Então, eu tenho 1 MW AC de conexão e 1,477 MW-pico. Aqui é o design da nossa usina. Eu trouxe aqui o detalhamento de cada um dos blocos para vocês. Então, nós temos um total de 4 blocos. Partindo para a segunda solução, nós trabalhamos agora com inversor string centralizado. Pessoal, esse é um inversor que vai trabalhar em conjunto com uma combiner box. Combiner box vai estar lá próximo aos módulos fotovoltaicos, fazendo paralelismo de 11, 12, 13 até 16 strings, que é o comum que nós trabalhamos aqui, tá? Então ela vai fazer o paralelismo de todas essas strings e vai sair com apenas um positivo e um negativo para cada inversor. Então, ao invés de eu ter que lançar, já começando uma breve comparação entre o inversor string distribuído, eu vou estar fazendo todo o lançamento agora no campo em corrente contínua, em apenas 2 condutores, um positivo e um negativo para cada inversor. E o meu inversor, ele vai estar num skid bem próximo ao transformador, então as minhas perdas em corrente alternada diminuem consideravelmente. Esse é um inversor que suas características de conexão em 600 volts, tá? É inversor de um único MPPT para que permita que eu utilize a minha combiner box, fazendo paralelismo de todas as strings, lançando apenas um positivo e um negativo no campo para cada um dos inversores. Como nós estamos falando aqui em usinas de 1 MW, eu vou utilizar 8 inversores. Pessoal, é uma única orientação, é uma única inclinação, eu tenho 8 inversores. Portanto, eu também tenho 8 MPPTs. É mais do que suficiente para uma usina de 1 MW. E aí, tanto para compensação de perdas de sombreamento parciais, perdas por mismatch, por aí vai. Não há uma grande diferença quando nós estamos falando em mesma orientação e mesma inclinação. Também inversores de 1.500 volts.
Para quem não conhece, esse é o modelo de montagem na foto da esquerda, o inversor centralizado próximo ao transformador e a combiner box montada embaixo dos módulos fotovoltaicos, lá na mesa, totalizando então um total de 8 inversores, 8 combiner box, 27 módulos por string, 12 strings em paralelo em cada uma das combiner box, consecutivamente em cada um dos inversores também. E nessa simulação também 1,44 MWp, ou seja, minha relação CCCA de 47% a mais em relação à potência nominal CA dos inversores. Aqui eu trouxe o detalhamento do bloco também. Então nós temos aqui agora 8 blocos nesta usina, formando a minha solução de 1 MW. E a minha terceira solução são os inversores de 110 kW, o SG110CX, que também é um inversor string distribuído, que também vai estar posicionado próximo aos módulos fotovoltaicos e vai priorizar a distribuição no campo também e corrente alternada. Qual que é a grande diferença entre o inversor de 250 e o inversor de 110? No inversor de 110, nós estamos fazendo a conexão em 400 ou em 380 volts, é um inversor de menor porte com 9 MPPTs. Então, eu vou precisar de mais inversores para formar o meu arranjo, com isso eu vou gastar mais em cabos, mais em proteção, tem que levar em consideração o THD também da minha usina, limite de paralelismo no transformador e por aí vai, beleza? Então, pessoal, para formar essa usina nós utilizaremos 9 inversores de 110, 16 módulos por string, sendo 18 strings por inversor, beleza? Um total de 162 strings com 2.592 módulos. Neste aqui nós devemos levar um ponto em consideração. Eu tenho 990 kW AC, não tenho exatamente 1 MW, por quê? Se eu colocar um inversor a mais, eu ultrapasso o meu limite de 1 MW, mas eu mantenho a mesma quantidade de módulos e o mesmo carregamento, tá? 1,47 megawatt pico de módulos fotovoltaicos. Aqui eu trouxe também para vocês a divisão por blocos nessa usina. Então, nós agora temos 9 blocos, tá? Com a ideia de formar usinas deste nível, tá? Então, a ideia é que no final do desenvolvimento do projeto eu tenho usinas deste nível. E vamos, então, entender qual a produção de energia em cada uma dessas soluções. Então, eu trouxe aqui para vocês o resultado simulado no PVSys, base real, tá? Dos 3 cenários. Solução 1, inversor de 250 HX, é inversor string distribuído no campo, tá? Ele produziu 2.470 MWh ano. A segunda solução, o inversor de 125 HV, tecnologia string centralizada, priorizando a distribuição em corrente contínua, produziu 2.477 MWh por ano. E, por fim, a terceira solução, muito semelhante à primeira, produziu 2.473 MWh por ano. Pessoal, então notem que o inversor que mais produziu é o inversor string centralizado, produziu 2.477 MWh por ano. Ou seja, produziu mais do que as 3 soluções, tá? Então, esse é um ponto muito importante a ser levado em consideração. Então, você quer ter o melhor aproveitamento daquela área, o melhor aproveitamento da solução e você quer produzir a maior parcela de energia possível. Então, nós, obviamente, neste cenário em específico, seguiremos com SG 125HV. E muita gente pergunta, por que, Isaac, que ele produziu mais energia se ele tem a mesma conexão? Por exemplo, tem 1 megawatt de conexão comparado com 250, tem a mesma quantidade de módulos fotovoltaicos. Pessoal, quando nós trabalhamos principalmente com alto carregamento, o inversor vai ocorrer o que nós chamamos de clipe. Quando der ali 9h30 da manhã, ele vai atingir a sua potência máxima de saída. A partir do momento que ele atingiu a potência máxima de saída, ele começa a limitar a potência de entrada. Então, nesse momento, o inversor começa a trabalhar numa curva flat. Qual que é a grande diferença do string centralizado e o string distribuído? O inversor string distribuído ele está próximo ao módulo fotovoltaico. Então, ele começou a limitar em 9h30 da manhã, fez a inversão de CC para CA e vai fazer toda a distribuição no campo em corrente alternada. Essa distribuição no campo em corrente alternada, nós temos perdas. E são perdas que eu não consigo compensar. Vai transformar em perda de energia e, por fim, em perda monetária. O string centralizado é um pouquinho diferente. Ele está priorizando a distribuição no campo em corrente contínua. Então, antes do inversor começar a limitar,
Primeiro, eu compenso essas perdas com o meu carregamento, meu sobrecarregamento, o CCCA, aqueles 47% que nós colocamos. Aí, então, o inversor começa a limitar, e após a limitação, quando ele faz a inversão para CA, ele está muito próximo ao transformador, então eu consigo reduzir muitas minhas perdas em CA. Então, eu compenso a minha perda em CC com o meu sobrecarregamento e reduzir muitas minhas perdas em CA por estar muito próximo aos transformadores. Falando em termos de custo, a solução do 125 também no custo da solução integrada, considerando cabos, proteções, inversores e transformadores auxiliares, que são necessários em alguns casos, o SG125HV ele foi a solução de menor custo, ou seja, produziu mais energia e foi a solução de menor custo. Então, pessoal, não comparem somente o preço dos inversores, você deve levar em consideração o preço da solução como um todo. Meu tempo aqui já está apertado, já está acabando. Nós temos um webinar gravado no canal do YouTube da Sungrow, trazendo essas informações com detalhes. Qual a diferença do custo de cabos, qual a diferença do custo das proteções, diferença no custo dos inversores, transformadores auxiliares e por aí vai. Então eu convido todos vocês para acessar o nosso canal do YouTube e ver essas informações com detalhe. E só para fechar, antes que acabe aqui de fato o meu tempo, usinas de solo. De solo não, pessoal, desculpa, usinas em telhado. Usina em telhado, ela tem a característica um pouquinho diferente. É um telhado, geralmente, um telhado metálico, são galpões, onde muitas vezes eu não consigo colocar 1 megawatt em um galpão único, então tenho que dividir isso em vários galpões. E por haver áreas diferentes, eu levo como prioridade trabalhar com inversores menores, tá? Eu já tenho também a conexão disponível em 380 volts. Então, por fim, o que você deve levar em consideração? Múltiplos MPPTs levam vantagem numa instalação em telhado. Então, tanto 110 quanto 250 levam vantagem. Adequação a múltiplos telhados. O SG110 leva vantagem por ser um inversor de menor porte. Conexão compatível com a rede BT já existente. O inversor de 110 ele faz a conexão em 380 volts. Então, você não precisa de um transformador adicional. Arranjos em 1000 volts, você vai fazer arranjos com strings de menor tamanho, então é mais fácil de acomodá-las no telhado também. E por fim, o monitoramento integrado, né? Um stick de monitoramento Wi-Fi, que o SG110 também leva vantagem. E aí os cenários que nós indicamos no SG110, galpões, principalmente galpões logísticos, tá? É uma aplicação muito boa. E só para mim fechar aqui, então, minha apresentação, os dados da Sungrow. A Sungrow tem mais de 120 gigawatts de potência instalado no mundo, pessoal. É um know-how muito grande, mais de 17,1 giga de expedição só no ano de 2019. Então, meu tempo estourou. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, entre em contato no meu e-mail, isaac.guanabara@sungrowamericas.com. Um grande abraço e aproveitem um evento, que é um evento de fato com muito conteúdo técnico e uma qualidade indiscutível. Muito obrigado e até mais a todos. Agradecemos ao senhor Isaac Guanabara, da Sungrow, pela sua apresentação.